Agora, efetivamente, agora estamos gravando, então, refazendo nossa introdução, bom dia a todos e a todas, pessoal, essa é a nossa primeira aula de Geografia A, onde a gente vai falar de um tema bastante interessante para começar esse nosso contexto, né, esse nosso ano, que é a questão da orientação e da localização, tá? Eu estou compartilhando agora a minha tela com vocês, se não estiverem vendo por algum motivo, coloque lá no chat, eu vou ficar de olho aqui no chat nesse primeiro momento, como eu já falei, ou manda um áudio aqui, manda um áudio não, abre o microfone e fala, professor, tá zoado, professor, tô vendo, só para eu saber, porque não há uma coisa tão chata como eu estar falando e vocês não estarem ouvindo, ou eu estar apresentando e vocês não estarem vendo, né, isso aí é tudo muito chato nesse contexto online. Se quiser mandar o WhatsApp, ó, se quiser mandar aqui no chat, ou quiser falar, vocês estão vendo minha apresentação? Sim? Não? Talvez? Eu vou tomar uma água enquanto eu espero alguém se pronunciar aqui, tá, pessoal? Tá aparecendo, sim. Beleza, obrigado. Vamos lá, pessoal. Orientação e localização, né? Vamos começar tratando sobre paralelos e meridianos, né? O que acontece? Os meridianos, eles são linhas imaginárias, tá? Se a gente olhar para cima, a gente não vai ver essas linhas no céu, elas são imaginárias. E os meridianos, eles cruzam a Terra no seu sentido norte-sul, né? Então, a gente associa os meridianos com uma questão chamada longitude, enquanto a gente tem os paralelos que cruzam nesse nesse eixo leste-oeste. Então, os paralelos são responsáveis pela latitude, né? Então, onde um paralelo encontra um meridiano, aquela coisa meio Ultraman, a gente conhece a coordenada geográfica de um local, né? Então, olhando aqui para esse mapa, né? Deixa eu tirar um negocinho que está na minha frente, está lá para baixo agora, beleza. Olhando para esse mapa, e eu vou mexer aqui para a gente ter um ponteiro laser, olha só, tecnologia demais. Olhando para esse mapa, a gente vê aqui o globo terrestre, né? Isso aqui é um meridiano, ó, ele vai aqui do norte, né? Aqui é o norte, polo norte, vai descendo até o sul. Isso é um meridiano. E aqui a gente tem, né, nesse sentido leste-oeste, né, ó, os paralelos, né, essas linhas aqui imaginárias que cruzam a Terra no sentido leste-oeste. Vou detalhar um pouquinho mais desses caras no nosso próximo slide. Mais uma coisa interessante, São Paulo capital, que é onde entendo que a maioria de vocês está, fica no paralelo 23, meridiano 46. Então, se alguém tiver uma banda de rock e quiser uma sugestão de nome, aí, ó, paralelo 23, por que não? Fica a dica. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, pessoal, falar de latitude e longitude, né, que são delimitadas pelos meridianos e pelos paralelos, né? Tem um negócio aqui na tela, eu vou deixar lá para cima que agora não atrapalha. Beleza. Estou aqui ainda com o nosso ponteiro laser aqui, tecnologia moderna. Então, quando a gente fala de latitude e longitude, são medidos em graus, né? Por quê? Porque a Terra é esférica, né? Importante lembrar. Ah, você pode ser terraplanista? Pode, mas você não vai entender e não vai se dar bem com essa aula, tá? Mas, e você está errado. Mas a Terra é esférica, sim, e ela, como uma esfera, ela tem 360 graus. Então, por isso que as medidas da longitude e da latitude são em graus. Então, é importante observar essa questão, né? Então, o que é legal a gente, nesse sentido, considerar, né? Vamos voltar para a nossa apresentação, beleza. A latitude, essa graduação, ela vai de 0 a 90 graus entre o Equador e o Polo Norte. Então tá aqui, ó, nesse mapa aqui da esquerda, a gente tem aqui a linha do Equador. A linha do Equador, o que é? É um paralelo. É o principal paralelo, porque ela divide, vamos dizer assim, a Terra ao meio, né, a linha do Equador, e a partir dela até o Polo Norte, olha, a gente tem 90 graus. Por quê? Porque isso aqui forma um ângulo reto, olha só. Aqui a gente tem um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus aqui. Então, vendo 0 graus de latitude até 90 no Polo Norte, ou 0 graus de latitude até menos 90 no Polo Sul, né? Então, por isso que a gente ouve falar, né, nas altas latitudes as temperaturas são baixas, né? Latitude alta, temperatura baixa. Por quê? Porque a latitude vai aumentando, ó, você vai ficando mais perto dos polos, as temperaturas vão ficando mais baixas, mais frias no geral, né? E quando a gente fala de longitude, aí a gente está olhando para essa outra esfera aqui, a gente está olhando para os meridianos, né, que são quem cruza a Terra nesse sentido norte-sul. O que acontece com os meridianos? A gente tem um meridiano principal, que é esse aqui, que passa por uma cidade inglesa chamada Greenwich, que é o meridiano de Greenwich,
que ele marca o ponto zero, e aí de longitude, né, 0 graus de longitude. Então, a leste, né, ou à direita, vamos chamar assim, desse meridiano, a gente vai indo de zero, ó, tá aqui o zero, até 180, ele dá a volta inteira na Terra, né, novamente uma esfera, 360 graus, para leste o meridiano vai de 0 até 180, para oeste a mesma coisa, só, a voz falhando, a mesma coisa, só muda a questão que vai de 0 até menos 180, tá? Por que essa questão do mais, menos, né? Por que na latitude norte é mais, sul é menos, na longitude leste é mais, oeste é menos? Por que isso? Para nos dar um referencial de coordenadas geográficas, né? E nem sempre é assim, tá, pessoal? Nem sempre o menos 90 ou menos 60 aqui de latitude, nem sempre ele é utilizado para representar o sul. Nem sempre menos 120 de longitude é usado para representar o oeste. Às vezes, ao invés de ter os números positivos e negativos, o que você tem? Você tem letras, né? Então, esse N, S, E, W, né? Então, assim, você vai ter 60N, quer dizer que é 60, latitude 60 para o norte. Você vai ter 120W, quer dizer que é longitude 120 graus W, ou oeste, né? West, east, né? O E é leste, sul é south e N é north, né? Então, às vezes, ao invés de ter, por exemplo, um número negativo para representar uma latitude no sul, a gente vai ter simplesmente 60S, para te falar que é no sul. E no oeste, a mesma coisa, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ninguém mandou nada, beleza, tudo show. Vamos lá. Seguindo por aqui, né, pessoal, a gente já tem uma coisinha prática aqui, que é um exercício, já olhando para isso que a gente viu até agora. Não é um exercício tão simples, tão, vamos dizer assim, básico, né, ele requer um pouquinho de concentração, mas vocês vão ver que depois você se concentra e desenrola, fica bem fácil a coisa. Que ele fala pra gente, olha só, as antípodas, e aí, pessoal, fica a dica, tá, para quem não tem ainda ideia de nome de filha, ó, Antípoda, né, bacana, né, vai ser a Titi, por que você chama Titi? Meu nome é Antípoda, né, mas o pessoal me chama de Titi, então fica a dica para vocês. Antípodas são pessoas que se encontram em meridianos e paralelos opostos, ou seja, em relação a outra pessoa, ela vive exatamente do outro lado da Terra, num ponto diametralmente oposto, né? Lembra aquela história que fala, se você cava um buraco no Brasil, você sai na China? Óbvio que isso não acontece, mas é importante a gente saber do pontinho que a gente está na Terra, quem está no ponto exatamente contrário a esse, né? Então, isso é a antípoda. Então, a pessoa que está no ponto exatamente contrário a você, ela é a sua antípoda. Olha só, todos temos uma antípoda por aí afora, quem será? Vamos lá. Então, assim, a gente vai ver num mapa aqui um ponto A, e o exercício pergunta para a gente qual que é a antípoda dele, desse ponto A, né? Então, a gente vê aqui no mapa, olha só, ponto A. Vamos primeiro olhar onde esse ponto está. Então, assim, do ponto de vista de longitude, né, a distância aqui do meridiano do ponto zero, olha só, o ponto A está no 40, ou mais 40, né, porque está no leste. Beleza. Ao mesmo tempo, do ponto de vista de latitude, olha, o ponto A está no 20, né, se a gente olhar para aqui, ó, ele parte essa linha aqui que é o zero, ele vai para o 20. Então, ele está no 20 norte, 40 leste. Então, vamos pensar alguém que está do lado oposto dessa pessoa, né? Então, primeira coisa, né? Qual que é o contrário de 20 norte, grosseiramente pensando, né? Se a pessoa está 0 graus e ela está 20 ao norte, o contrário disso vai ser 20 ao sul. Então, a gente sabe que é menos 20 ou 20S, né? Vou até colocar aqui as alternativas para a gente. Olhando pelas alternativas já dá um pouco aí de direção para a gente que caminho seguir, mas a gente vai continuar na questão. Vamos lá, a gente viu que a pessoa que está aqui no ponto A está no 20 norte, então quem vai estar ao contrário vai estar no 20 sul. Mas é só isso? Não, eu estou falando de sul e norte, vamos falar de leste e oeste, beleza? O ponto A, ele está aqui, ó, como a gente viu, 40 leste. Ou seja, para ser totalmente oposto a essa pessoa, a gente tem que pensar que são 180 graus de diferença. Então, aqui, a partir do ponto zero até onde está o A, já foram 40 graus. Se já foram 40, quanto falta aqui para a gente ir para oeste, né? Essa pessoa vai estar aqui atrás, lá do outro lado do mundo.
quanto falta para chegar em 180? Se aqui a gente já tem 40, faltam 140 para chegar no 180. Como é no oeste, a gente fala de uma coordenada que está a menos 140. Vamos olhar para as perguntas, né? Para as respostas, desculpa. Olha só, 20 norte não, porque já é onde está a pessoa. 70 norte também não faz sentido, 70 sul não faz sentido. No fim das contas, pessoal, só de saber que o contrário de 20 norte é 20 sul, já nos dá a resposta, né? Tá aqui, 20 sul. Mas a gente foi também além e a gente viu que o contrário de 40 leste é 140 oeste ou menos 140. No caso, no exercício está aqui, 140 oeste, resposta alternativa B, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não sei se alguém mandou algo no chat que, não faz sentido, mentira e tal, a Terra é plana, ok. Ninguém mandou nada no chat, a gente vai seguir com o nosso conteúdo aqui, pessoal. A qualquer momento, fiquem à vontade aí para me interromper, me tesourar se surgirem dúvidas, tá? Vamos lá. Então, falando de coordenadas geográficas, né? Que raio a gente faz agora que a gente entendeu um pouquinho sobre paralelo e meridiano? Bom, aqui agora a gente consegue obter as coordenadas, né? Quando a gente cruza a latitude com a longitude, né? Ultraman, nunca se esqueçam, Ultraman, a gente encontra as coordenadas geográficas desse ponto. O que acaba acontecendo é assim, a gente estava falando aqui de graus, né? Olha, 20 graus norte, 20 graus sul, 140 oeste, a gente fala de graus, mas nem sempre isso é super preciso. Entre um grau e outro tem uma, assim, pensando na Terra, né, no tamanho que a Terra tem uma grande distância. Então, assim, não dá para você falar, ó, a pessoa tal tá nesse espaço aqui de 500 quilômetros quadrados. Putz, você não acha, é maior que São Paulo. Como assim? Então, para deixar mais preciso a coisa, cada grau eles dividem em minutos, que são uma escala de distância, e esses minutos em segundos, para dar uma precisão bem fera, para chegar assim, esse é o ponto que o cara tá. Tanto que se você está aqui no celular, você está no GPS, você vai andando, você vê que ele vai mudando aqui, onde são os graus, minutos e segundos que você está, tá bom? Vamos lá, o que isso quer dizer para a gente? Isso que é importante a gente olhar, né? Então a gente vê aqui, ó, um ponto geográfico, ele está nessa latitude e nessa longitude. O que é legal a gente começar para olhar, para desenhar isso aqui num gráfico, né? É a latitude norte, então a gente sabe que a gente vai ter que ter aqui uma linha para cima, norte, e a longitude oeste, a gente sabe que a gente vai ter que ter uma linha para o oeste, no meu caso para a esquerda aqui, que vai para cá, então norte e oeste. Beleza até aqui? Espero que sim. Ninguém colocou nada no chat, então estamos seguindo. Ou foi todo mundo embora ou está tudo funcionando. Vamos lá. Ponto geográfico, voltando para ele. Então a gente vê que, por exemplo, no que se fala aqui de latitude, ele está 45 graus, 48 minutos, 7 segundos norte, né, aqui. Então, se ele está 45 graus e 48 minutos, é razoável a gente dizer que ele está em algum ponto entre 45 e 46 graus, né, porque ele é maior que 45 graus. Beleza. E olhando para a longitude, né, está 31 graus, 22 minutos e 30 segundos. Também é razoável a gente dizer que ele está em algum ponto entre 31 graus e 32 graus. Qual que é esse ponto? Ele vai ser determinado pelos minutos e segundos. Então, olhando aqui para a latitude, né, a gente imagina que, olha, 48 minutos e 7 segundos, né, dessa graduação aqui, 45, ó, é mais ou menos por aqui. E quando a gente olha para a longitude, a gente imagina que esses 22 minutos e 30 segundos são mais ou menos aqui, tá? Isso não está em escala, tá, pessoal? Isso é só uma representação gráfica mais para a gente ver e ter uma ideia do que? Desse cruzamento. O que é isso? É o ponto geográfico. Esse ponto geográfico, esse X, equivale a isso aqui dentro de um mapa do nosso mundo, tá? Isso para vocês entenderem as coordenadas geográficas. Beleza, então vamos para exercício. Olha só que exercício difícil, gente. Muito difícil, tá? Se você estava prestando atenção no último minuto, não vai ser difícil. Do contrário, vai ser complexo, impossível, quem sabe. Vamos lá. Localização geográfica, ela é uma necessidade do homem desde a antiguidade. Desse modo, para facilitar e padronizar a atividade, foram elaboradas essas linhas imaginárias, chamadas paralelos e meridianos. A partir do cruzamento delas, foi criado um sistema de localização, utilizado até a atualidade. Como que a gente chama esse sistema de localização? A gente chama de cartografia, de curvas de nível, de fusos horários, coordenadas geográficas, ou então
de linhas de Mercator, por favor, coordenadas geográficas. Se você estava aqui nesse último minuto, você sabe, se você viajou, você perdeu. Então, muito simples, né, a questão, e caiu aqui em um vestibular em 2016, extremamente simples. Talvez antes de termos esses slides, antes dessa aula, você ficasse meio em dúvida, putz, será que é fuso horário, será que é cartografia? Talvez, mas agora que você viu, você sabe que é coordenada geográfica. Não é simples porque você viu. É isso que a gente tem que sempre pensar, pessoal, nas nossas aulas, né? A gente tem que, nós vivemos em uma ilha de conhecimento, num mar desconhecido. Nosso objetivo é aumentar nossa ilha. A cada dia, a cada semana, a cada mês, ano, a gente tem que conquistar um pouquinho mais de terra, então temos que ampliar essa ilha de conhecimento, tá? E a gente está aumentando ela aqui agora, se tudo der certo. Beleza, seguindo, pessoal. Vamos ver, alguém mandou algo no chat. Professor, estou confusa, não entendi sobre os minutos. Legal. O que acontece é o seguinte, né, Ana Beatriz, cada grau, é o que eu falei, se a gente pensar no tamanho da Terra, né, por que a gente divide a Terra em graus? Por quê? Deixa eu até voltar aqui, para ficar nessa pergunta, por que a gente divide a Terra em graus? Porque a Terra, primeiro, ela é esférica, então ela tem 360 graus, né? Só que assim, cada um desses graus, se a gente pegar o tamanho da Terra, a Terra tem 44 mil quilômetros de circunferência, mais ou menos, tá? Se a gente pegar 44 mil e dividir por 360, vai dar um número grande, que eu não sei qual é de cabeça, obviamente, mas vai dar, sei lá, 25, 30, 50 quilômetros. Isso não tem precisão, entendeu? Se você falar que a pessoa está no grau 33, ela pode estar em qualquer lugar nesses 50 quilômetros. Então, o que eles fizeram? Para dividir o grau em tamanho, eles dividiram em minutos. Eles falaram, vamos dividir esse grau em 60 pedacinhos. Cada um desses pedacinhos a gente vai chamar de minutos. E para ser mais preciso, cada um desses minutos a gente chama de segundos, tá? Foi uma convenção que foi criada. Não quer dizer que um grau tem uma hora, tá? Não quer dizer. Mas eles pegaram esse grau, porque é uma distância grande, pensando no tamanho da Terra, e eles optaram por quebrar nesse tamanho, nessa unidade de medida, tá? É para dar mais precisão para as coordenadas geográficas, para a localização. Espero que tenha ficado mais claro. Qualquer coisa você coloca no chat, qualquer coisa você abre o áudio, qualquer coisa você se revolta comigo e vai falar com alguém que entende para explicar melhor. Mas brincadeiras à parte, essa é a ideia, sabe? Os graus foram para dar mais precisão. Eles pegaram os graus, não, os minutos e segundos foram para dar mais precisão, porque os graus são muito grandes, né? É que nem eu te falei, olha, eu perdi meu cachorro aonde? Ah, ali naquele país, vai procurar. Pô, não dá, né? Então, dá mais precisão. Que bom que você entendeu. Que legal, valeu. Pessoal, olha só, então vamos lá. A gente viu que o principal dos paralelos é ali a linha do Equador, né? Essa linha, ela divide a Terra ao meio, tendo em vista o eixo de rotação. Vocês estão vendo que aqui, ó, a Terra, ela gira, né, mas ela não gira retinho, ela gira meio torto, né, até temos aqui, olha, um mapa mundi analógico, né, deixa eu parar o compartilhamento, que aí vocês conseguem ver maior, né, deixa eu ver como que isso está aparecendo na tela de vocês, legal, olha só, vocês estão vendo que esse mapa mundi aqui, ela não gira retinho, ela tem uma inclinação, né, uma inclinação de 23 graus. É assim que a Terra gira, ela não gira retinho assim, ó, ela gira inclinada, tá? Na verdade, assim, num contexto cósmico, universal, de sistema solar e por aí vai, não existe norte, sul, leste, oeste. Isso é uma coisa nossa que a gente criou aqui por uma convenção, porque nós estamos aqui da nossa perspectiva, né? Eu estou voltando aqui para a apresentação, beleza. Mas assim, a Terra, ela gira nesse eixo meio inclinado. O que acontece? Ela gira aqui, né, nesse eixo norte-sul, a gente tem essa principal linha, esse principal paralelo, que é a linha do Equador, ela corta a Terra ao meio. Tem outros paralelos muito importantes também, que são os trópicos aqui de Câncer e de Capricórnio. Eles estão muito ligados à questão do solstício, né, do hemisfério norte e sul. Aqui é muito detalhado, isso não vai cair num Enem, num vestibular, então não se preocupem, não vou entrar muito nesse mérito, mas esses trópicos, eles existem para, de certa forma, dizer para a gente até que ponto chega o Sol, né, na sua principal incidência nos dias mais quentes do ano, nesse trópico. O sol chega no máximo até aqui. Ah, quer dizer que não bate sol aqui? Não, bate sol pra caramba, mas aqui o sol bate direto. E aí ele volta, vamos dizer assim, grosseiramente falando, para o hemisfério sul. Não se concentrem pra caramba nisso, não pirem nisso. Dá para dar uma aula só disso, não vou pirar não. Mas o que é legal vocês sacarem, né?
principais paralelos, linha do Equador, no norte o Trópico de Câncer e o Círculo Ártico, e no sul o Trópico de Capricórnio e o Círculo Antártico. O que é legal a gente olhar desse mapa, né? Como a Terra tem essa inclinação no eixo, olha só, nessa representação que está aqui, ó, essa parte escura é a noite, essa parte clara é o dia. O que a gente percebe, né? A partir aqui da linha do Equador, vocês vão perceber que tem, ó, o norte está mais de dia, grosseiramente falando, do que o sul. Ó, o sul só tem esse pedacinho aqui que está de dia, e esse pedação à noite. Já o norte tem esse pedacinho à noite, e esse pedação do norte está de dia, esse pedação está exposto ao sol. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que nessa situação específica, dessa representação da Terra, o norte está no verão e o sul está no inverno, tá? A Terra, ela gira ao redor do Sol. Quando ela chegar no ponto oposto a isso, vai ser o contrário, vai estar essa parte aqui do sul mais exposta ao Sol e essa parte do norte menos. Então vai ser verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, tá, pessoal? Vou dar uma olhada aqui no chat. O Sol só se movimenta entre esses trópicos. É que na prática, né, quem mandou foi o Henrique, é isso aí. Não é bem que o Sol se movimenta, o que acontece é que a Terra se movimenta, e no que ela se movimenta, a incidência direta do Sol, e eu falo direta, é aquele ângulo de 90 graus, ela se aproxima mais de um hemisfério, ou norte ou sul. Por isso que tem o verão e o inverno, né, em cada um dos hemisférios. E o que eu quero dizer é o seguinte: essa incidência do Sol vai até, de forma direta, vai até aqui, até o Trópico de Câncer, quando é verão no hemisfério norte. E essa incidência direta, de frente, assim, ângulo reto, vai até o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, dependendo da posição da Terra, tá? Não é o Sol que muda, é a Terra que muda, e dependendo da posição da Terra, o Sol incide mais ou menos em determinada região. Mas, de novo, gente, não se prendam tanto nisso, né? Não vai cair em Enem, em vestibular, é mais para dar um referencial porque que esses trópicos têm essa importância, tá? Espero ter conseguido aclarar aqui. Pessoal, então, esse texto que eu falei é mais sobre o verão no hemisfério norte, no hemisfério sul, inverno e por aí vai, tá? Inclusive por isso, tá, pessoal, que muitos países colocam o horário de verão, né? Porque como o dia é mais longo, né? A gente ampliando esse dia que já é longo, que vai até umas 7 da noite, para ir até as 8 da noite, a gente tem menos período de noite, né? Menos período, vamos dizer, que a gente fica acordado e precisa estarem as luzes acesas, né? Por isso que existe horário de verão, uma concepção exatamente para economizar energia. A gente deixou de ter no Brasil, vários países deixaram de ter, em boa parte porque a forma de iluminação se tornou mais eficiente. Então, deixou de fazer tanto impacto, porque no que à noite você economizava em energia elétrica, de dia, para iluminação, de dia você gastava mais para ar-condicionado. Então, é meio difícil, tá? Não há um consenso entre especialistas sobre o quanto que o horário de verão traz de economia ou não, né? Por isso que tem países que tem países que não tem, o próprio Brasil deixou de adotar, tá bom? Acho que por aí que eu tinha para falar isso, beleza. Espero que esteja claro essa parte, mas sempre posso voltar, posso detalhar. Coloquei, pessoal, no chat, quero lembrar para todos, para todas, um link que é do grupo do WhatsApp da Geografia. Estamos lá, a professora Romã e eu, então surgiram dúvidas, é só mandar lá também, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem o GPS, né, é uma sigla para Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global. O que esse cara faz, né? Ela pega a sua posição, ou coordenada geográfica, que a gente já viu, de qualquer ser ou objeto. Ela faz uso de quê aqui, né? Tem um sistema de satélites que são fixos, que estão ao redor da Terra, são 24, e aí a gente tem antenas na Terra que recebem esse sinal, e o aparelho. Então, a gente chega aqui ao que a gente fala de triangulação, né? Você tem um ponto lá em cima, que é o satélite, um ponto na Terra e um ponto você. Com essa triangulação, ele fala a posição exata em que você está, tá? Essa é a funcionalidade do GPS. E, obviamente, esse aparelho quase que não se usa mais, né? A gente já tem o GPS como um dos diversos itens embutidos do celular, então é muito mais simples, mas a lógica é a mesma. O seu celular é o aparelho de GPS, você tem ali o satélite, você tem antenas na Terra, faz a triangulação e descobre onde você está. Estou vendo aqui mensagens no WhatsApp, será que... não, tá tudo bem, beleza, show.
Pessoal, acho que essa parte do GPS é mais técnica, né? Mas é legal saber dessa questão da triangulação em que ela trabalha com satélites que estão, né, em órbita da Terra, antenas na Terra e você, tá bom? Beleza, para falar de fuso horário, acho que é um dos últimos tópicos, e a gente tem aqui agora, são 9h59, quer dizer, temos mais 11 minutos. Novamente, como eu falei, pessoal, se eu perceber que eu for passar do horário, eu aviso vocês do nosso horário, que a aula acabou, mas gravo até o final, tá? Então, legal, ó. Meridiano, né, que a gente viu, o principal no eixo norte e sul, né, é o de Greenwich. Ele determina o marco zero, vamos dizer assim, para delimitar fusos horários da Terra, sempre tendo horas a mais ou a menos do que ele, dependendo de onde a pessoa está, né? Então, cada fuso horário são 15 graus de distância, então 15 graus de distância separa uma hora, né? Cada fuso horário. Então, o que é legal a gente observar, né? De forma mais clara, de forma mais visual, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse fuso horário. Deixa eu tirar novamente um negócio aqui para cima, beleza. A gente tem esse fuso horário zero, que é delimitado pelo meridiano de Greenwich, que fica aqui na Inglaterra. Beleza. O que é um primeiro ponto legal para a gente observar, né? Então, primeiro, volta para a apresentação, filho, a gente tem esse zero. Segundo, olha só onde a gente está aqui, ó, horário de Brasília, essa faixa amarela, a gente vê que a gente está no 3. Em relação a Greenwich, né, que é aqui o zero, a gente está atrasado, né? Então, a gente está atrasado em quanto? Estamos atrasados em 3 horas. Então, o nosso horário é -3 em relação a Greenwich. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso, tá? Mas isso traz para a gente algumas coisas curiosas, que são o seguinte, olha só. Essa faixa aqui, ela está no -12, né? -12, muito longe de Greenwich. Quando aqui em Greenwich é meio-dia, aqui é meia-noite. Só que olha que curioso, né? Essa faixa aqui azul, ela está mais 12. Então, quando aqui em Greenwich é meio-dia, aqui também é meia-noite. Só que entre essa faixa e essa faixa aqui, a gente tem 24 horas. Então, quando é meia-noite aqui, é meia-noite aqui do dia anterior. Isso é curioso por quê, pessoal? Porque a Terra é redonda. Não se esqueçam, a Terra é esférica. Então, na verdade, esse ponto está do lado desse ponto, mas eles têm um dia de diferença em função da questão de fuso horário. Isso é uma curiosidade bem interessante, tem muitas coisas legais sobre fuso horário, muitas peculiaridades. Uma coisa, por exemplo, é na China. Olha só, a China tem um fuso horário único, né? Isso é uma das questões, determinações do governo dela, que fala, a China trabalha em um fuso horário único, mas é um país grande. Na verdade, assim, quando está amanhecendo aqui, em Pequim, aqui ainda é de madrugada. Só que se é 9 horas da manhã de Pequim, aqui vai ser 9 horas da manhã também, mesmo sendo madrugada. Então, assim, a galera tem que acordar tudo de madrugada aqui, se o cara tá oeste da China, né? Tem umas peculiaridades sobre fuso horário que são interessantes a gente conhecer, né? E isso é ruim, tá? Pro ciclo circadiano das pessoas, né? Pro funcionamento, você ficar acordando 3 da madrugada só porque é o mesmo fuso dos outros que acordam às 9 da manhã, né, mas é a mesmo horário, é 9 da manhã para todo mundo, isso é bem ruim, tá, pessoal? A gente tem que respeitar muito essa coisa de dia e noite no nosso relógio biológico. Mas algumas curiosidades aqui sobre fuso, né? Olhando para o Brasil, né, o que acontece, né? Por que eu estou passando rápido? Para a gente ver o mapa, né? Nós temos 4 fusos, nós somos um dos 10 países do mundo que tem esse tamanho, que contam com 4 fusos, né? E os fusos horários, eles são associados a esse termo aqui, que é o GMT, que é o Greenwich Meridian Time, ou o horário do meridiano de Greenwich, né? Esse termo, ele sempre tem um mais ou um menos, dependendo de onde você está. Então, para vocês verem, olha, essa parte azul aqui do Brasil, né, Fernando de Noronha, Rocas, Trindade, Martim Vaz, que são todas ilhas, a gente está a -2 GMT, ou seja, estamos a menos 2 horas do meridiano de Greenwich. Aqui na região amarela, que pega boa parte do país, acho que é a maior dela, chegou alguém na aula agora, é só permitir. Chega aí, Matheus. Beleza. Essa região amarela, -3 horas de Greenwich. Essa região verde, -4, e aqui o Acre e parte do Amazonas, -5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o que pode acontecer? Eles te dão um mapa mundi e falam, no Acre, quando é 10 da manhã, que horas é em Greenwich? São 5 horas de diferença, se aqui é 10 da manhã e aí são 5 horas a menos, quer dizer que lá são 15 horas ou 3 da tarde. E aí eles podem colocar isso para te ferrar na questão, eles podem colocar 3 da tarde, aí você fala, não, mas não são 3 da tarde, não eram 15 horas.
Então, essa é a brincadeira com fuso, isso cai muito no Enem, muito no vestibular, parece uma bobagem, e depois você entende o conceito mas o pessoal gosta de dar uma complicadinha. Prestem aí atenção para não se deixarem levar, pessoal. Estou vendo aqui no chat por que algumas linhas de fuso horário são meio tortas, né? Isso afeta muito algumas regiões. Legal a pergunta, cara. Vou voltar ali naquele nosso mapa, porque meio torta você foi gentil, tá? E generoso, porque elas são muito tortas. Isso é por quê? Exatamente da mesma forma que a China, né? Alguns países, algumas regiões optaram por dar, vamos dizer assim, atribuição a determinada região para ser o mesmo horário. Por exemplo, o Brasil, ao invés de ser cortado aqui, que ia cortar alguns estados no meio para mudar o fuso, eles falaram, não, esse estado aqui, a diferença é pequena, tá tudo no mesmo fuso. Porque imagina, você está aqui em São Paulo, aí você sabe que se você está em Santos é um fuso, se você está em São Paulo é outro, se você está em Dracena é outro. Ia ser muito confuso. Então, normalmente essas linhas irregulares é porque determinados países ou estados estabeleceram que neles o fuso é sempre o mesmo, tá? Por isso essas linhas meio complicadinhas. O Brasil tem vários fusos, mas como temos vários estados, a gente delimita pelo estado. A gente fala tais estados são tais fusos, tais estados tais fusos, por aí vai, tá? Espero que tenha atendido sua questão. Beleza, seguindo aqui, eu tinha mostrado já esse mapa. A gente tem aqui, pessoal, um último exercício, olha só, a gente tem 5 minutos para acabar a nossa aula, eu acho que vai dar tempo, eu acho. Mas se não der tempo, 9h40 a gente termina, né, a próxima, 9h40, 10h10 a gente termina, a próxima de vocês acho que é 10h15, eu vou continuar, vou gravar, mas vocês já ficam convidados, convidadas a dar sequência na próxima aula. O que a gente vê aqui, né, em um exercício militar, né, tá na moda, né, questão militar e tudo mais, vamos lá, em um exercício militar, ao planejar um deslocamento, né, das tropas, né, um comandante responsável, ele identificou 2 pontos para os quais deverá deslocar a sua tropa. Então, a tropa está aqui, ele tem que vir para um ponto e depois para o outro. Exercício militar. Esses pontos, eles apresentam as seguintes coordenadas. Então, tá aqui, ó, ponto A e ponto B estão aqui, não vamos se debruçar nisso ainda, vocês vão ver por quê. E qual que é a pergunta, né? Depois que o cara chega no ponto A, depois que o cara chega aqui, o grupo de militares que for para o ponto B, que direção esse grupo vai ter seguido? Leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, que direção esses caras, quando chegam no ponto A, vão seguir para chegar no ponto B? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, ponto A, ponto B, pergunta e as opções. Vamos primeiro observar que o ponto A e o ponto B estão ambos aqui latitude sul, longitude oeste, né, SW é west, oeste, longitude oeste. Então, o que a gente percebe? A gente vai ter que ter uma linha para baixo, para o sul, acertamos, e uma linha para a esquerda, no caso minha esquerda, para o oeste. Tudo certo até aqui. Deixa eu ver se tem pergunta no chat. A Giovana, existe alguma questão política para a Argentina ter o mesmo fuso que o de Brasília? Eu penso aqui, vamos voltar aqui, a gente pode até voltar ali naquele, alguns slides, né, a gente passa assim rápido, digitação super ágil, olha só, a gente vê que a Argentina tem um fuso horário muito parecido com Brasília. Na minha leitura aqui, foi a Giovana, é isso? Giovana, é isso aí. Na minha leitura, Giovana, o que acontece é o seguinte, olha só, esse fuso aqui, -3, ele está conversando com Buenos Aires, tá? Que fica aqui na Argentina, é a capital do país. Então, como Buenos Aires está no -3 e a Argentina está toda dentro de um mesmo fuso, eles devem ter feito essa associação para que ela fique toda nesse -3 aqui, que é o mesmo fuso horário, tá? Do ponto de vista prático, se a gente olhar, talvez fosse até mais prático ela estar no -4 aqui, né? Mas optou-se pelo -3. Então, assim, a sua pergunta está certa, é uma questão política a Argentina ter esse fuso, não necessariamente uma questão política com o Brasil, tá? Mas é uma questão política dela ter estabelecido que ela vai ter esse fuso horário, sim, isso é uma decisão totalmente política que a Argentina tomou. Voltando para nossa questão de coordenada geográfica, né? Então a gente viu que ambas coordenadas estão para o sul e ambas coordenadas estão aqui para o oeste. Então vamos observar o ponto A, né? E o ponto B, ó, eles estão latitude 29 qualquer coisa, latitude 29 qualquer coisa, longitude 54 nos quebrados, 54 nos quebrados. Então, é razoável a gente dizer, por exemplo, que a longitude está entre 54 e 55, para os 2 pontos. E olhando para o sul, né, a latitude, é também razoável dizer que essa latitude está em algum ponto entre 29 e 30 graus. Está em algum lugar por aqui. Olhando o ponto A, olha só, longitude, né, do ponto A, vamos focar primeiro no ponto A.
54 graus e 54 minutos oeste. Então, deve estar mais ou menos por aqui, tá, pessoal? Isso não é exato, não está em escala. Eu até dei uma desproporcionalizada exatamente para a gente entender o exercício, tá? Então, esse ponto A está em algum lugar por aqui, essa longitude, entre 54 e 55, está mais ou menos nesse ponto, 54 graus e 54 minutos, tá? E a latitude, né, tá aqui, ó, 29 graus e 49 minutos, deve ser mais ou menos algum negócio por aqui. O que a gente encontrou agora nessa intersecção? O ponto A. Beleza, ponto A resolvido. Vamos olhar para o ponto B. Na parte de longitude, o ponto B está 54 graus e 55 minutos. Então, 54 graus e 55 minutos é maior, vamos chamar grosseiramente, do que 54 graus e 54 minutos, né? É 1 minuto e 30 segundos a mais. Então, ele está mais perto dos 55, mais ou menos por aqui, tá? Ah, professor, você não colocou os 30 segundos. Não coloquei porque para cá não faz diferença. Como já tem 55 minutos, já é maior, já não faz diferença, tá? Beleza, mas vamos olhar para a latitude agora do ponto B. 29 graus e 45 minutos. Como o ponto A, olha pessoal, aqui já deu nosso horário, tá? Eu sei que vocês têm 5 minutos de intervalo, antes disso eu termino. Eu vou seguir aqui por conta da gravação, mas se já quiserem desconectar, conectar na próxima aula, beleza? Se não, em 2 minutos eu termino aqui. Vamos lá. Ponto B, ó, 29 graus e 45 minutos, que é menor que 29 graus e 49. Então, está mais perto do 29, ó. Está mais ou menos por aqui, né? Deixa eu ver no chat se tem alguém desesperado. Não, beleza, desesperado ou desesperada. Então, o que a gente encontrou aqui, pessoal? 29 e 45, 54 e 55, cruzamento pela união dos seus poderes, ponto B. Beleza, achamos o ponto A e o ponto B. Ah, resolvi. Resolveu o quê, cara? Vamos ler a pergunta. Após a chegada ao ponto A, tá aqui o ponto A, um grupo de militares vai se deslocar para o ponto B. Ah, que direção eles vão seguir? Eles vão seguir essa direção. Tá, mas nas respostas tem aqui noroeste, tá, vamos lembrar da rosa dos ventos, olha só, norte, sul, leste, oeste, essa direção aqui é noroeste, quer dizer que eles vão seguir, ao chegar no ponto A, para ir até o ponto B, eles vão seguir na direção noroeste, a alternativa E. A gente resolve a pergunta, e é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Passei aqui 1 minuto e meio, 2 minutos do nosso horário, espero que tenha sido legal para vocês, para mim foi sem dúvida alguma. Eu vou parar esse compartilhamento e voltar aqui em definitivo com vocês. Pessoal, vou deixar gravada essa aula, tá? Como eu já adiantei, já passo para vocês ali no grupo do WhatsApp a gravação, assim que o Plural disponibilizar, isso leva aí algumas horinhas, né, até ficar no ponto. Coloco ali também para vocês essa apresentação que a gente viu, né, vou pôr um PDF dela e reforço o link do grupo da Geografia do Mafalda, da turma Alfa. Tá bom, pessoal? Obrigado a todas. Valeu, Giovana. Bom final de semana para vocês. Boas aulas, bons estudos. Vamos em frente, pessoal. Até lá. Tchau.